Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Design Camp. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a negociação de prazos com o cliente. Prazo é sempre uma questão delicada. Ela nem sempre é determinante. Na verdade, eu me arrisco a dizer que ela não é uma das questões mais determinantes na hora do cliente optar por fechar o projeto com você ou não. Mas pode ser que ela seja um dos principais motivos para o cliente não voltar a fazer projetos com você. Qual que é o cenário que normalmente a gente encontra? O cliente entra em contato com a gente, o possível cliente, no caso, né, o prospect, ele entra em contato com a gente, passa a demanda, só que normalmente essa demanda ela vem acompanhada também de um prazo pré-definido. Ou seja, ele vira para a gente e fala, olha, eu preciso de um catálogo e eu preciso desse catálogo pronto, impresso na minha mesa, até daqui a 10 dias. Ou seja, ele é que acaba determinando para a gente qual que é a condição, ao invés da gente falar para ele qual é a nossa condição. E esse talvez seja o primeiro grande erro quando a gente vai negociar prazo com o cliente. Não é o cliente que coloca as cartas na mesa, é você. E se vocês não conseguem entrar num senso comum, é melhor pular fora do projeto. Então, se o cliente vem com prazos que para ele, enfim, por conta de uma desorganização dele ou de uma situação urgente que surgiu na realidade dele, e ele quer impor essa condição no seu dia a dia de trabalho, eu vou ser bem honesto com você aqui. Eu vou te sugerir para você pular fora, porque vai ser roubada. Provavelmente o que isso vai acarretar para você é que você vai atrasar os seus projetos com outros clientes que estavam de acordo com seus prazos. Você vai ter que trabalhar com pressa, muito provavelmente você vai ter que trabalhar com pressa. Isso acaba gerando um estresse mental muito forte, um desgaste físico, porque você vai ter que fugir das suas horas tradicionais de trabalho. Muito provavelmente você vai ter que invadir madrugada ou acordar muito mais cedo e não ter intervalos, porque você vai sair de um projeto, entrar no outro, sair de um, entrar no outro. Então, tudo isso vai acabar contribuindo para um desgaste físico e mental muito grande, mas também você pode se surpreender com o que eu vou te falar agora, com a qualidade do seu serviço, com a qualidade do produto final que você vai entregar para o cliente. Qual que é o cenário que normalmente permeia esses casos de prazos para ontem? Você faz corrido, não entrega o que é de melhor para o seu cliente e aí isso acaba direcionando para duas situações distintas. Ou o cliente vai falar para você refazer, o que vai ser uma situação horrível, porque você já vai ter se enrolado todinho com o seu cronograma anterior e agora você vai ter que se enrolar ainda mais. Ou ele não vai aceitar o que você está fazendo, não vai servir, não vai atender para o que ele precisava, ou ele vai acabar aceitando porque já está em cima do prazo, mas ele não vai voltar a fazer projetos com você. E pior, talvez ele até fale mal do seu serviço para outras pessoas. Então, o que é muito importante a gente determinar quando a gente vai começar a conversar sobre um novo projeto com um cliente atual ou um novo cliente? É ele entender qual que é o seu ritmo e qual que é a sua capacidade de absorção nesse momento. Em aulas anteriores, eu sempre disse o seguinte, que eu sou contra, por exemplo, a tática da agenda cheia, em que você, ok, já fechei aqui, não consigo mais absorver trabalho, estou no dia 10 do mês, não consigo absorver mais trabalho, então eu vou deixar isso público para ninguém me procurar mais esse mês, só mês que vem agora quando eu publicar que eu estou com a agenda aberta. Quando você, na verdade, poderia simplesmente negociar esse prazo. Você pode continuar recebendo demandas, só que você negocia para iniciar essas demandas quando você estiver disponível. Né? Então, essa é uma situação. Você pode sempre negociar, ou você pode não, você na verdade você tem que ajustar os seus prazos de acordo com a sua demanda e não de acordo com o que o cliente quer. Eu já falei isso nessa aula, já falei isso em aulas anteriores. Nem sempre, ou na maioria das vezes,
o prazo não vai ser determinante para o cliente fechar projeto com você ou não. Só que é normal o cliente sempre querer isso para ontem. A gente tem uma questão de ansiedade muito envolvida ali. Às vezes não é nem tanto a questão da urgência do projeto, mas sim da ansiedade dele querer receber aquilo logo. Principalmente se você trabalha da forma correta, diga-se de passagem, que é com um pagamento de entrada. Então, se o cliente já botou algum dinheiro na frente, você pode ter certeza que esse nível de ansiedade, de expectativa dele vai aumentar bastante. Então vamos lá. O que eu te sugiro no primeiro momento? Em aulas anteriores eu falei para sempre que você receber uma nova demanda de serviço, você tentar marcar uma conversa para alinhar os ponteiros. Isso é essencial, principalmente se for um novo cliente. Se for um cliente que você já atende há um bom tempo, não tem essa necessidade porque você já sabe como que ele funciona e ele também já sabe como que você funciona. Mas se é um novo cliente, é essencial que você marque essa conversa pré-proposta para você entender tudo que envolve, tudo que cerca esse novo projeto. Tá? E aí uma das coisas que você vai deixar claro para ele é quando que você pode começar e quanto tempo você vai precisar. Se ele bate o pé e não aceita essa sua situação, é melhor você nem dar prosseguimento. Então você vira, agradece e fala, então numa próxima oportunidade, quem sabe a gente consegue desenvolver um projeto juntos. Porque senão, eu vou ser muito honesto com você, nada de bom vai trazer para você. Tá? É muito difícil um projeto numa situação de prazos curtíssimos trazer algum tipo de benefício para você. Ah, Felipe, mas eu vou cobrar super caro. Tudo bem, são situações pontuais. Mas nem sempre você vai ver um cliente disposto a pagar um valor muito mais alto porque ele te pediu de última hora. Tá? É muito difícil o cliente entender que isso é uma culpa dele e não sua. E é muito complicado também você viver sempre nesse limite. Você trabalhar com prazos apertados significa que você vai estar ali numa linha muito tênue entre ter sucesso e fracassar nesse projeto. Um outro ponto que você precisa entender quando você vai determinar qual que é o prazo para você desenvolver o projeto é que você nunca vai contabilizar aqueles prazos de forma imediata. Então, eu peço normalmente 20 horas para desenvolver uma identidade visual. Isso não significa que você vai sentar aqui hoje, 8 horas da manhã, e que você vai ficar trabalhando nessa identidade visual até amanhã, 4 horas da manhã. Não, na verdade, o que acontece? Você pega essas 20 horas e você fraciona ao longo de dias separados. Você vai pegar, por exemplo, dentro da sua capacidade de absorção dos projetos que você já tem em desenvolvimento, você vai determinar quanto tempo por dia você vai conseguir direcionar, você vai conseguir investir no desenvolvimento daquele projeto específico. Então, 20 horas para desenvolver uma identidade visual. Mas eu estou olhando aqui que eu já estou com uma carga horária bem ocupada, eu vou conseguir no máximo 1 hora por dia para trabalhar nessa identidade visual, e aí é 1 hora por dia útil, eu não estou incluindo o fim de semana, porque no fim de semana eu preciso descansar, eu quero aproveitar minha família, enfim, quero fazer outras coisas que não seja trabalhar. Então eu tenho 5 horas por semana, ou seja, eu vou precisar de 4 semanas. Aí você vai falar para o seu cliente, olha, dentro da minha situação atual, o que eu preciso é de 4 semanas para entregar esse trabalho para você. Pode negociar um pouco mais, um pouco menos? Claro que pode, sempre aberta a conversa. Mas você precisa ter claro que você não pode, por exemplo, passar de 4 semanas para 3 semanas. Você está tirando 5 dias do seu prazo de desenvolvimento. E aí são grandes as chances de você se enrolar. Eu sugiro também que quando você vai passar um prazo para o cliente, isso é uma tática que eu utilizo na AviDesign, você não crave a quantidade de dias exatas. Olha, eu vou te entregar isso com 15 dias úteis, porque essa data é a data que vai ficar marcada na cabeça do cliente. Se houver algum imprevisto, você não consegue, de certa forma, ter uma margem de segurança. Então eu te sugiro que sempre que você for negociar o prazo com o cliente, você vire e fale para ele, olha, esse trabalho, esse tipo de serviço, ele leva em torno de 12 a 15 dias úteis. É lógico que o cliente vai ficar na cabeça o prazo de 12 dias úteis, porque o que ele vai querer é receber esse serviço no prazo de 12 dias úteis. Mas se você precisar de uma gordurinha, precisar de uma margem, você pode falar para ele, olha, eu ainda estou dentro do prazo, eu tenho até 15 dias úteis para te entregar. Para falar a verdade, isso foi um episódio que aconteceu recentemente aqui com a AviDesign. A gente recebeu um contato de um restaurante que ele estava mudando de dono, ia passar por uma reforma, só que o novo dono, ele resolveu alterar o nome e a marca, faltando tipo 2 semanas para inaugurar o restaurante.
E aí ele veio e conversou com a gente, olha, eu preciso da identidade visual pronta com 1 semana, porque a outra semana eu vou tirar para fazer placa. Bom, primeiro de tudo, era um cenário que mostrava que o cliente ele não estava tão a par da situação que envolve o desenvolvimento tanto do projeto quanto de uma sinalização. É muito difícil ele conseguir uma identidade visual de qualidade com 1 semana, mas é praticamente impossível ele conseguir uma sinalização completa em 1 semana. Ou seja, o primeiro passo ali, o primeiro ponto, a primeira questão foi esclarecer para o cliente que os prazos que ele mesmo havia determinado, até novamente por uma falta de conhecimento de como funciona o mercado, eles eram irreais, independentemente dele optar por fazer comigo ou não. Se ele procurasse, por mais que ele encontrasse alguém que entregasse a marca em 7 dias, provavelmente ele não ia encontrar nenhuma empresa que entregasse a sinalização em 7 dias. Então ele precisava entender isso. O primeiro passo no contato foi ajustar os prazos. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, em 15 dias eu consigo te entregar. Só que você não vai conseguir a sua sinalização com 15 dias. Então, também deixei claro para ele que eu posso tentar te entregar com 12 dias, mas talvez eu precise de 15. Então foi justamente essa estratégia que eu falei com vocês. O cliente falou, eu quero com 7 dias. Eu falei, com 7 dias não dá. Eu consigo com 15. 15 é demais. Então eu vou fazer o máximo para te entregar com 12, mas vai ficar entre 12 e 15. Ou seja, se eu não conseguisse entregar com 12, eu já estava claro para o cliente que ele não poderia ficar chateado, prazo, que a gente não teria falhado, porque eu já tinha explicado para ele que seria entre 12 e 15. Qual foi a situação que aconteceu? A gente não conseguiu entregar com 12, mas a gente entregou com 14. Então, no final das contas, o cliente também ficou satisfeito. Porque ele me prometeu entre 12 e 15, me entregou com 14, no final das contas a percepção que ficou foi, ele me entregou antes do prazo prometido. E aí logo depois disso é que ele deu prosseguimento com a sinalização. Sinalização, gente, só para vocês terem ideia, 20 dias. Não era 7 para a marca, não era 7 para a sinalização, acabou sendo 34. Então, é importante nessa negociação do prazo que você situe o cliente. Nem sempre, e ele honestamente não tem obrigação de saber como é que funcionam os prazos do mercado. Então, por isso, novamente, que é importante essa conversa inicial antes da proposta. Você vai falar para ele, você vai explicar para ele, olha, infelizmente esses prazos que você está propondo, eles são bem complicados de acontecer, eles não vão acontecer. Eu não sugiro nem você dizer assim, eles têm grandes chances de não acontecer, porque aí o cliente pode retrucar e falar, então tem uma mínima chance, vamos trabalhar com essa mínima chance. Só que vai dar errado, entendeu? É mais fácil você já ser honesto com o cliente, ser transparente com o cliente e deixar bem claro para ele o seguinte, olha, eu preciso, para eu te entregar sem você ficar frustrado, sem você ficar chateado comigo porque eu não vou atender seu prazo, eu preciso do prazo X. E eu tenho certeza de que ele vai entender muito bem essa situação. Se você explicar, tiver argumentos fortes e prometer que no prazo que você está propondo você vai ser correto, você não vai falhar, você pode ter certeza que ele vai abrir mão do prazo que ele havia estipulado anteriormente. Só em salvas raríssimas exceções, e são raríssimas exceções, é que o cliente não consegue abrir mão do prazo mesmo, aí ele vai atrás de um profissional que prometa isso para ele. Porque uma coisa é prometer, outra coisa é entregar. Sempre que a gente fecha um contrato, que a gente dá início a um prospect, a gente está fazendo promessas. E aí são promessas que a gente precisa cumprir. E nessa hora, são 2 promessas que normalmente o cliente se atenta mais. Se o serviço é bom e se você vai entregar na data que ele está solicitando, tá certo? Sempre negocie seus prazos. Quem determina os prazos é você. Se o cliente bate o pé e você entende que você tem condições de entregar para ele naquele prazo, pelo menos cobre um valor justo para você colocar o serviço dele à frente de todos os outros que aceitaram os seus prazos. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima aula. Um abraço.